Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Manuel Rodrigues. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje estou aqui para poder contar uma situação que aconteceu essa semana que eu estou gravando esse vídeo, tá? Não sei se vai ser a semana que vocês vão receber esse vídeo, mas aconteceu recente, tem 2 dias, de um espírito que foi resgatado, tá? No momento que eu estava fazendo um trabalho espiritual na casa de uma pessoa que me pediu para poder fazer esse trabalho, tá? Eu já vou explicar para vocês direitinho o que aconteceu, como é que funciona, tal, para vocês conseguirem entender. Mas antes de eu começar, eu quero pedir para você que tá aqui comigo ou você que não tá, está chegando pela primeira vez, enfim, conhece o canal Manuel Rodrigues ou não conhece, né? Mas tá aqui e não é inscrito, quero pedir para você se inscrever, convidar você. Vocês estão sempre aqui comigo, deixem um like, deixem um comentário aqui pra mim, qualquer coisa que você pode deixar uma pergunta, se vocês quiserem deixar uma pergunta, deixem um comentário, o que vocês acharam, né, do que eu vou falar pra vocês aqui agora. Se vocês acreditam, se vocês não acreditam, que eu acho que é importante a gente ouvir, né, os dois lados da moeda, tá bom? Mas deixe os comentários com muito respeito, tá, gente? Sempre com respeito, tanto a minha pessoa, como também com as outras pessoas que vão comentar aqui. E que Papai do Céu abençoe demais, demais, demais a vida de vocês, tá bom? Então, eu vou contar essa história pra vocês, tá? Não foi a primeira vez que aconteceu, mas é a primeira vez que eu tô trazendo uma situação dessas aqui no canal pra vocês, né, gente? Porque assim, eu gravo tantos vídeos de leitura de signo que às vezes não tem espaço pra eu poder contar pra vocês as situações que acontecem aqui nos bastidores. Então, essa semana, por conta de algumas situações que estão acontecendo na minha vida e eu não consegui, né, gravar 12 vídeos para vocês, para postar na sexta-feira, eu falei, não, eu vou trazer algumas questões, né, que acontecem aqui no dia a dia, experiências de trabalhos que eu faço, porque pode e será, com certeza, uma resposta para coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês, na casa de vocês, que às vezes você fala, mas por que isso está acontecendo? Mas por que tá sendo desse jeito, né? Então, eu acredito que essas informações serão de grande valia para todos vocês chegarem aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos começar do começo aqui essa história, tá? Essa pessoa, essa minha cliente, não vou falar o nome de ninguém, tá? Ela entrou em contato comigo na semana passada, relatando de uma sobrinha dela que estava com um problema, estava dando assim indícios de depressão. Falou, Manu, olha, ela faz faculdade, ela é uma menina ativa, só que do nada, Manu, ela parou de ir pra faculdade, parou de fazer as coisas que ela gosta e tá muito deprimida, sabe? E eu tô preocupada, é claro, né? Mesmo que não fosse sangue, né? A gente tem uma preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu falei, tá, então vamos fazer uma terapia multidimensional para ela. Fizemos a terapia para ela, né? É totalmente à distância, gente. Então, assim, as equipes, as equipes de cura, as equipes de trabalho, sabe? As equipes espirituais vão até essa pessoa e cuidam dela e tratam ela. E aí, por conta desse resultado que teve com essa sobrinha, essa pessoa voltou para mim 2 dias depois, e não, na verdade não foi 2 dias depois, não. Isso foi, acho que uma semana depois, para poder. Então já tem 3 semanas, tá? Minha cabeça tá aqui um pouco confusa. Para poder pedir. Agora, Manu, eu quero pedir para você fazer outras coisas para mim, tá? Então foi assim que aconteceu. Então essa pessoa veio uma segunda vez, pediu para eu fazer algumas limpezas e tinha uma limpeza de uma casa no meio, tá bom? A limpeza de uma residência, que não era dela, era de uma outra pessoa da família dela, tá? Então, assim, gente, como é que acontece aqui o processo quando vocês chegam, né, pra mim, pedindo algo, solicitando algo, né? A pessoa chega pra mim e fala assim, Manu, eu preciso de uma limpeza energética na minha casa. E eu digo, ok, funciona assim, assim e assim. Gente, eu não pergunto pra quê. Eu não pergunto o que está acontecendo, eu não pergunto. Eu penso assim, tá? Eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou canceriana. Essa praticidade toda vem, eu acredito que venha do meu ascendente aquário, da minha lua em gêmeos. É uma coisa muito prática, tá? Então, assim, eu trago essa praticidade para o meu trabalho. Então, o que que acontece? Deixa eu só colocar aqui rodando para poder o meu notebook continuar funcionando. A pessoa chega pra mim, gente, fala assim, Manu, eu preciso de uma limpeza na minha casa. Então, eu penso assim, opa, a gente não vai limpar o que já tá limpo, né? Não vai. A gente limpa aquilo que tá, entre aspas, sujo, não é mesmo?
Então é assim que funciona. Imagina, se a sua casa tá limpinha, você acabou de limpar, alguém veio e limpou, tu vai limpar por cima? Eu não, me desculpe, mas eu não tenho nem esse tempo. Aí eu tô falando aqui já de limpeza de coisas materiais mesmo. Então, quer limpeza? Ok, vamos fazer a limpeza, marca a limpeza, passa pra pessoa, né? Como é que funciona e tudo mais. E aí eu vou fazer a limpeza da pessoa e depois eu volto e falo, olha, durante a sua limpeza aconteceu isso, 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 isso e isso. Então eu vou contar aqui agora pra vocês o que aconteceu na limpeza dessa minha cliente, que eu tô me arrepiando toda aqui. Iniciamos a limpeza, né? Então, assim, as equipes multidimensionais, as equipes espirituais, os guias espirituais vêm para poder trabalhar. E aí, gente, nesse trabalho que eu faço, quando eu me conecto com esse ambiente, quando eu me conecto com essa dimensão onde tem essa espiritualidade que vem trabalhar, eles me permitem visualizar como que aquele lugar está no astral. Como que está funcionando o astral. Quando eu digo astral, gente, estou falando de uma outra dimensão que existe na nossa casa, tá bom? Uma outra dimensão que existe aqui, tá bom? Que está acontecendo aqui, ok? E aí eles me permitem ver essa dimensão, né? Esse ancoramento, esse momento, traz para mim uma clarividência muito expandida. Porque clarividência eu já tenho, gente. É porque eu não conto as coisas aqui para vocês. Mas me traz uma clarividência expandida. Sabe que eu consigo ver as coisas num tempo por um tempo muito maior e de uma forma muito mais nítida. Vocês entendem? Porque quando eu não estou conectada dessa forma, eu vejo sim as coisas, mas é muito rápido. São flashes. Entende? Então, tipo assim, perdeu, perdeu. Às vezes eu tento ver de novo, mas eu não consigo. Quando é uma coisa que eu tô assim, encasquetada, o que eu faço? Eu me ancoro. E aí eu vou e peço pra eles, olha, me mostrem. E aí eles me mostram o que tá acontecendo, tá? Então, quando eu cheguei, né, no astral, nessa casa, pra poder fazer essa limpeza, duas coisas que eu visualizei que, assim, me chamaram muita atenção, tá? Primeiro, que essa casa, ela tava com muitas larvas astrais. Muitas larvas astrais. O que são essas larvas astrais, Manu? Eu vou falar de uma forma, gente, que vocês consigam entender, tá? Porque eu não gosto de ficar passando um vocabulário difícil pra ninguém aqui não, vocês sabem como é que eu sou. São seres que ficam ali vampirizando o ambiente, vampirizando as pessoas, tá? E eles são atraídos por pensamentos e sentimentos de baixa vibração. Então eles ficam ali se alimentando daquilo. E, Manu, como é que são essas larvas astrais? Gente, pensa numa larva. Que, sabe, o bichinho, que às vezes a mosca vai lá e ela bota o bichinho. Sabe como é que é? E aí fica lá o bichinho. É aquilo ali, só que no astral. Numa dimensão paralela à nossa. Ou seja, não é algo físico. Vocês estão entendendo? Então essa casa, ela estava assim muito escura, inclusive, tá? Quando eu vou fazer a limpeza de uma residência, gente, que a casa ela tá muito escura, é porque a energia desse ambiente está muito densa, gente, muito densa, tá? E aí o que acontece? Quando essa energia tá muito densa, às vezes os moradores começam a ver vultos, começam a ver sombras. Ah, é espírito. Às vezes não é. Às vezes é somente mesmo a energia que tá tão densa, sabe? Que você começa a ver com esse olho aqui, gente. Tá? Você começa a ver com esse olho aqui. Aí o que acontece? Começa a queimar a lâmpada, começa a quebrar tudo. O povo começa a brigar, uma doideira. E aí essa casa tava muito escura e tinha muitas larvas astrais, sabe? E elas ficam assim, gente. Como é que eu vou falar pra vocês entenderem? Elas ficam tipo assim no alto, sabe? Da casa assim, olha, na parede no alto. Entende? E elas ficam no ar. Elas não ficam apoiadas em alguma coisa, elas ficam no ar. É uma coisa feia de se ver. Quem não tá preparado, eu acho que é uma coisa muito feia. Eu já pedi pra eles não me mostrarem,
Mas não tem jeito, gente. Eu me propus a fazer esse trabalho, então, tipo assim, aguenta o tranco aí, porque o negócio é contigo, tu vai ter que passar essa mensagem. E aí, essa foi a primeira visão que eu tive, já falei, misericórdia, né? E aí, todas aquelas larvas, e toda aquela névoa escura. E aí, num segundo momento, ou seja, essa foi a primeira visão, e a segunda visão que eu tive foi de um espírito que estava nessa casa. Tô me arrepiando toda aqui. E era o espírito de uma mulher, tá? Era uma mulher idosa. E essa mulher, ela tava. Gente, eu não aguento, olha aqui. Ela tava com uma roupa. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já viram uma camisola, que é antiga, que ela era branca, ela ia até o pé, que até homens usavam essa camisola. Vocês lembram disso? Já viram em filme? E aí ela tava com essa roupa. E ela tava assim com um semblante, assim, bem triste, bem abatido, sabe? Então, assim, eu não enxerguei, gente, esse espírito como um obsessor, tá? Mas, porque quando aparece um obsessor, às vezes acontece. Eu vou trazer outros relatos pra vocês aqui, tá? Quando eu tô fazendo a limpeza de alguém ou de algum ambiente que tem um obsessor, antes de ver eu já sinto a energia, uma energia diferente, gente. É uma coisa estranha, sabe? Então, quando eu visualizei esse espírito, quando eu fiz contato visual com esse espírito, era um semblante de dor, sabe? Até me emociono, de sofrimento, sabe? Era um tipo com os olhos assim, me ajuda. Tô me arrepiando dos pés da cabeça. E aí foi feito o resgate dela. Foi feito o resgate dela, tá? Manu, como é que é feito esse resgate? Gente, as equipes elas vêm pra trabalhar, não vêm pra brincar, não. Então elas pegaram, elas não me mostraram, tá? Mas depois me mostraram um lugar sem ela. Ou seja, ela foi encaminhada para onde, Manu? Para o plano de tratamento espiritual, entende? Para uma colônia espiritual, onde ela vai receber um tratamento, onde ela vai se recuperar. Ela vai entender o que está acontecendo com ela, né? E depois ela vai, quem sabe, receber, dependendo do estágio de evolução, receber uma chance de voltar e reencarnar, ou quem sabe, ficar trabalhando no plano espiritual. Vocês entenderam? E aí eu vou contar agora a história do feedback que essa cliente me deu sobre essa situação. Porque, como eu disse pra vocês, quando a pessoa chega e fala assim, faz uma limpeza aqui nessa casa, eu não pergunto o que tá acontecendo. Porque precisa limpar? Eu sou prática, né? Eu falei pra vocês, precisa limpar? Ok, então vamos limpar. Vamos limpar. Se a pessoa pediu, gente, é porque o negócio tá complicado. Entende? Se a pessoa pediu é porque ela sente que não, tá precisando aqui. E aí eu fui reportar pra essa pessoa o que aconteceu. Eu sempre faço assim, né? Se é limpeza pra pessoa, se é limpeza de ambiente, eu reporto, falo, olha, aconteceu isso, isso, isso. E eu falei com ela. E ela se emocionou. Ela falou, Manu, faz todo sentido. Por que que a gente tá tentando vender essa casa, Manu, e não consegue? A gente tá tentando fazer as coisas aqui e não consegue. E quando a gente foi comprar essa casa aqui, se eu não me engano, foram os pais dela que foram comprar a casa. E a senhorinha, que era dona da casa, olha isso, gente. Tô me arrepiando toda aqui. Ela relutou muito e ela não queria vender a casa. Só que como eles já tinham dado a palavra que ia vender, e isso foi há muito tempo atrás, gente. Isso foi há muito tempo atrás. Então, assim, como o esposo já tinha dado a palavra que ia vender, sabe? E ela não queria vender, ele falou, não, a minha palavra, dei a palavra, eu vou vender. Aí eu vou falar pra vocês por que que ela não queria vender a casa, gente. Porque ela era professora e ela tinha o intuito de transformar aquela casa numa escola de reforço. Ela queria, gente, fazer caridade. Ela queria transformar, a minha cliente não falou isso, tá? Mas eu intuí, eu entendi que ela queria ajudar pessoas. Ela queria, sabe, trazer para o mundo aquilo que ela sabia fazer. Ela queria ajudar as pessoas com isso. Então, se a casa fosse vendida, ela não ia ter essa possibilidade. Vocês estão entendendo? Então, gente, por que que os espíritos, eles ficam, às vezes, eles desencarnam e eles ficam presos aos lugares por vários motivos, inclusive pelo apego, tá? Mas eu entendi que o apego dessa senhorinha não foi
como é que eu vou falar assim pra vocês? Não foi uma coisa ruim, negativa, não. É claro que ali não era o lugar dela. E a presença dela, mesmo que eu não tenha, eu não enxerguei ela como obsessor, tá, gente? Porque o obsessor, gente, ele tá ali na maldade. Vocês entendem? Ele tá na maldade. Então, assim, eu não enxerguei ela como, não a senti como obsessor, mas ainda assim, pelo fato daquele ali não ser mais o lugar, a realidade dela, ela acabava sugando as energias daquelas pessoas, daquela casa e trazendo problemas, por não estar no lugar devido, né? Então, assim, um desejo que ela tinha no coração dela, que era um desejo muito genuíno, gente, de um bem enorme que ela queria fazer. Imagina quantas crianças seriam beneficiadas. E ela queria fazer esse bem, né? Mas ela não conseguiu. Não conseguiu. O esposo deu a palavra, vendeu a casa, né? E eu acredito que não demorou muito tempo para ela poder desencarnar, tá? Pela história que a minha cliente me contou, não demorou muito tempo para ela poder desencarnar. A minha cliente falou: Manu, agora eu entendo por que a gente tenta fazer um monte de coisa que a gente não consegue, porque, assim, no astral a casa ainda era dela, vocês estão entendendo? Isso aconteceu, gente, comigo. Depois eu posso contar essa história mais aprofundada para vocês com outro cliente meu, que quem indicou foi uma outra cliente minha de muito tempo. E ele estava tentando vender uma casa e não conseguia. E aí nós fizemos lá a limpeza e aí me mostraram a casa dele no astral. A casa dele no astral tinha dono. Esse dono foi um morador de rua que desencarnou e estava lá na casa dele. Ia na rua e trazia um monte de quinquilharia e botava dentro de casa. E ele falou: não, quando a equipe chegou, ele falou, tô me arrependendo, ele falou: não vou sair, essa casa é minha. Ai, gente, é triste, gente, é triste, é muito triste, porque assim, gente, desencarnou, mas continua sendo ser humano. É irmão nosso. É irmão nosso. Então, no começo eu falei pra vocês, eu peço pra eles não me mostrarem as coisas, porque tem coisa que é triste, gente, sabe? Eu sou canceriana, gente, eu sou prática, tal, beleza, mas eu sou chorona também, eu sou sensível, sabe? Então, tem coisas que mexem muito comigo, muito, muito, muito. Então, gente, ela foi encaminhada. Ela foi encaminhada, ela não tá mais lá, não tá mais lá. E com certeza agora, a partir de agora, os moradores dessa casa não vão ficar mais doentes do jeito que estavam ficando. As coisas vão começar a se resolver, as coisas vão começar a dar certo, porque a ordem, digamos assim, o equilíbrio, ele foi restabelecido, tá? Então esse foi o relato desse espírito, dessa professora que foi resgatado nessa casa dessa minha cliente, que eu fui fazer um trabalho lá de limpeza. Esse trabalho, gente, ele é totalmente à distância, tá? Entenda uma coisa, comecem a abrir a mente de vocês. Deus, ele é o criador de todas as coisas, gente. Para Deus não existe tempo, para Deus não existe passado, presente e futuro. É tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Não existe distância, não existe. Então é por isso que esses trabalhos acontecem e dá certo. É por isso que eu faço uma limpeza na casa da pessoa lá e a pessoa fala: Manu, tá acontecendo isso, tudo que tá acontecendo, você falou. Por quê, gente? Porque pra Deus não existe essa distância. Pra Deus não existe obstáculo, nada, nada, nada. Comecem a entender e acreditar, colocar isso na cabeça de vocês, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho com mesa radiônica, por exemplo, eu trabalho com mesa radiônica, você que tá com a sua vida toda complicada, mas não é só problema, tá tudo travado, Manu, minha vida travou, mesa radiônica pra você. Limpeza energética para sua casa, limpeza energética para você, para alguém que você conheça, para sua família, manda mensagem no meu WhatsApp, tá aparecendo aqui embaixo. Mapa kármico, para você que quer saber mais o porquê que as coisas acontecem contigo do jeito que acontecem, manda mensagem para mim, vou ter maior prazer de falar com você, tá? E, gente, eu quero deixar aqui para vocês comentarem uma frase-chave que vai ficar a respeito de vocês, a critério de vocês, tá? Porque esse é um conteúdo novo que eu tô trazendo para vocês. Então, assim, se você achou esse vídeo legal, Manu, gostei do vídeo. Se você nunca imaginou que eu fosse postar, aí você comenta aqui, Manu, gostei do vídeo. Se você nunca imaginou que eu fosse postar um negócio desse, ou que eu trabalhasse dessa forma, você fala assim: Manu, que negócio louco. Não tem problema, pode comentar, eu não vou interpretar de uma forma negativa, não. Mas eu fico muito feliz de poder trazer esse relato pra vocês aqui. Eu perguntei pra ela, ela falou assim: Manu, pode contar no seu canal. E eu estou contando aqui agora pra vocês. Um beijo no coração de todos, amores. Fiquem com Deus.